Olá, Douglas Matavelli, professor de ensino religioso. Vamos lá iniciar mais uma semana. O tema continua sendo o bem e o mal. Vimos semana passada a origem do bem e do mal, de onde veio o bem e o mal, né? Vamos iniciar esta semana nos perguntando o que significa a palavra, né? A palavra bem, o que significa a palavra mal. Vamos lá, vamos analisar. Bem, aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Ou seja, o bem são as atitudes, são o comportamento, né? O bem são as práticas necessárias, essenciais para o aprimoramento ou o progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Outra definição: conjunto de princípios fundamentais propícios ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento moral, quer dos indivíduos, quer da comunidade. Outras definições afins, ou seja, semelhantes, dinheiro, fazenda, fortuna, haveres, posses, teres, tesouro, mas não é desse tipo de bens ou desse tipo de bem que nós vamos falar nessa semana. Nós vamos falar somente das atitudes, práticas, características de um comportamento, de um indivíduo, de uma sociedade, os quais chamamos de bem. O cidadão agiu bem, a cidadã se comportou bem, os eleitores se comportaram bem diante a adversidade que vive a nação, correto? Então nós vamos falar desse tipo de bem, né? Bem como a prática divina ou humana, a origem do bem e do mal. Diz o filósofo cristão Santo Agostinho que de Deus provém toda a sorte de bens, ou que Deus é a origem de todo o bem e que o mal é origem das práticas humanas. Nós vamos vou enviar para vocês um texto de Rudolf Steiner, um filósofo, e o título do texto dele é A Parábola do Bem e do Mal, uma história para gente grande, estudando exatamente essas dois comportamentos ou estes dois sentimentos, o bem e o mal, né? Ele vem discutir isto. Nós temos uma dificuldade, nós temos uma atividade, apenas que, segundo a história, como o mal pode vir do bem, né? Continuando aqui, Santo Agostinho diz que Deus é a fonte de todo, das práticas humanas flui o mal. Nós vamos observar aqui também o significado de mal, para depois continuar. Mal, o que é mal, né? O que é o mal? Modo irregular, ruim, diversamente do que convém, desejaria. Aí um exemplo: as reformas sociais caminham mal, ou seja, é aquilo também que se espera, é quando uma coisa é desejada e da forma que se espera. Mal é quando algo acontece da forma contrária ao que se deseja. Outra coisa
acontece de maneira imperfeita, incompleta, insuficientemente. Dominar, por exemplo, dominar mal um idioma. De maneira satisfatória. Um exemplo, almoçamos mal, correto? O que é prejudicial, veja bem essa definição. O que é prejudicial ou fere. O que concorre para o dano ou a ruína de alguém ou de algo. O que concorre, ou seja, o que coopera, né? O que facilita, o que ajuda. O dano, ou seja, o sofrimento, a destruição, a ruína de alguém ou de algo. O que é nocivo para a felicidade, bem-estar físico e moral, ou seja, o que contribui para a infelicidade ou o mal-estar físico ou moral. Entre aspas, né, um exemplo, desejar o mal do próximo. Mal também diz respeito a uma atitude má. Vamos lá. Agora eu vos pergunto, o mal com o mal se paga? O mal deve ser pago com mal? Dessa maneira que funciona? O mal, além, queridos, de ser uma prática, uma atitude, um sentimento, porque a gente pode dizer o fulano é alguém mau, ou seja, é uma pessoa de maus comportamentos, é uma pessoa mau caráter. Como assim, professor, mau caráter? É porque o mal já dominou a sua personalidade. Agora, todas as suas características são más. Ele, tudo que vive, tudo que pratica, coaduna com aquilo que destrói, que corrompe, que leva à destruição de alguém, aquilo que fere, aquilo que mata, aquilo que rouba, correto? Então, o seu caráter, a sua personalidade está dominada pelo mal. Vamos continuar entendendo, vamos continuar analisando um pouquinho um seguinte questionamento que é feito no texto de Rudolf Steiner. Qual é o questionamento que é feito no texto dele, professor? É a origem do mal. Se o mal surgiu do bem, se Deus criou o bem, de onde vem o mal, correto? Nós vamos ver que muitas vezes o mal tem origem no bem. Em muitas vezes, não vou dizer 100%, mas o mal tem origem no bem. Em grandes vezes, o mal é justificado pelo bem. Santo Agostinho, filósofo cristão, disse que das práticas humanas flui o mal. Aí você que me assiste aí, vamos lá, vamos discutir. Deixa eu dar um exemplo para vocês. No cotidiano da espécie humana, para construir as suas habitações, no desenvolver, no desenrolar da história, para construir as suas habitações, aconteceram os grandes desmatamentos. Desmatamento é algo mal. Do desmatamento, principalmente, e do surgimento das grandes indústrias, desde a Revolução Industrial, vem surgindo o aquecimento global, que é algo mal justificável pelos que praticam, justificável ou justificado pelos que praticam, através do bem. Se você for questionar os grandes industriais, as pessoas que praticam a maior parte dos desmatamentos no mundo,
eles vão justificar isso de que maneira? Gera empregos. São espaços para as nossas habitações. São grandes espaços para a plantação, a produção de alimentos. A população mundial está crescendo e temos que plantar alimentos. Então o mal acaba surgindo de uma prática que é coberta pelo bem. O mal acaba sendo justificado pelo bem. O mal acaba surgindo de uma prática teoricamente boa. Correto? Então o mal, segundo Santo Agostinho, segundo essa análise que estamos fazendo agora, surge do bem e é justificado pelo bem. Né? São as queimadas para a plantação de alimentos e que acaba coadunando com o aquecimento global, com a degradação do solo, né? E com inúmeras destruições ambientais que nós temos visto, correto? Nós vamos analisar este texto, então, essa semana, que é a parábola do bem e do mal, uma história para gente grande, tá? E, além disso, para a gente concluir aqui a aula, já ia me esquecendo, eu separei um texto, a verdade, o bem, o mal e uma história de gatos. O texto diz assim: vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque eles se tornarão atos. Vigie seus atos, porque eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter, porque ele será o seu destino. Ditado moralista, né? Entre parênteses, ditado moralista. E a pessoa que aproveitou o texto, que eu também acabei gostando e aproveitando, colocou aqui: desconheço o autor. Para comentário breve, eu gostaria de lembrar daquele texto, aquela frasezinha que diz que um abismo puxa a outro abismo, correto? Então, o mal, ele não é só a prática de uma atitude danosa. O mal também é uma consequência, né? Qual a consequência dos desmatamentos? Justificado por uma necessidade humana. Às vezes quem desmata diz assim: mas era necessário, era preciso, tinha que ser feito, nós precisamos de emprego, né? Qual é a consequência? É o aquecimento global, são doenças respiratórias. As pessoas que utilizam agrotóxicos nos alimentos, por exemplo, quais são as consequências? São o câncer. Então, o mal também são as consequências registradas, oriundas, né, de práticas más, de práticas danosas, né, que são encobertas por pensamentos ou por necessidades boas, né? Então, fica aí essa aula. O texto é o bem e o mal. Você vai copiar o texto, olha só, pouquíssima coisa, só uma folha. Você vai copiar este texto pequeno e a atividade é: explique segundo a história como o mal pode vir do bem. Como o mal pode vir do bem? Olha só o exemplo que nós demos. Qual é o bem do exemplo que nós demos? Você ter o pão na sua mesa todo dia. Certo? E o que é o mal?
é o desmatamento, é o aquecimento global. Agora dê o seu exemplo, reflita e dê o seu exemplo, tá bom? Um abraço, até semana que vem.